Fala pessoal, muito bom dia. Estamos no ar para mais um vídeo e a repercussão dessa vitória espetacular do Los Angeles Lakers para cima do Orlando Magic. E quando todo mundo fica pensando assim, hoje não vai dar. Eis que mais um herói improvável aparece e um herói que chegou na metade do caminho. Um herói que foi simplesmente trocado pelo seu time anterior, pelo Atlanta Hawks, e pelo nosso queridíssimo tio Paulo Gabe Vincent. E a gente já sabia que era um espetacular arremessador de três, mas que não era aquele cara de arremessar 10, 12 bolas por jogo. Não, muito diferente disso. Ele tinha ali seus 3, 4, 5 arremessos por partida, o que mantém ele, já que é um excelente arremessador de três, com um ótimo aproveitamento. Mas ele via claudicante nas últimas partidas. Não vinha muito bem, tá? Amigo, não vinha muito bem. Mas ontem, o Lakers também não vinha muito bem. E talvez, e a gente coloca, obviamente, algumas críticas em relação à questão da defesa, que ficou muito individualizada, e aquele trabalho de dobra, onde você vai nos seus principais jogadores do time adversário, faz aquela marcação dupla, bloqueia e se desloca para pegar quem foi o recebedor do passe e a marcação zona, isso ontem ficou muito distante de acontecer. E, obviamente, enfrentando mais um time físico. Pessoal, o Lakers vem numa batida de enfrentar adversários com uma extrema fisicalidade inacreditável. E o pior, né? A gente jogou quarta-feira, quinta-feira e sábado-feira. É um absurdo isso. São 3 jogos em 4 dias. Então, talvez, né, e com certeza, né, eu acho que não vou nem colocar a palavra talvez, mas com certeza, esse time fisicamente já estava totalmente desgastado. Principalmente porque as vitórias que vêm acontecendo, elas estão acontecendo porque a equipe passou a se dedicar defensivamente. E isso cobra, obviamente, um preço muito alto, porque você jogar defensivamente necessita de um estímulo físico muito maior. E isso a equipe veio entregando nesses últimos jogos. Não é à toa, são 12 vitórias nos últimos 13 jogos. São 9 vitórias consecutivas, inclusive, isso não acontece, uma sequência dessa, não acontece desde 2019, 2020, que foi o ano do título da bolha, quando a gente conquistou o nosso 17º. Então, essa fisicalidade e esse enfrentamento contra as equipes extremamente rápidas, fortes e que tentam impor uma correria desenfreada para cima desse time do Lakers, a gente minimamente está conseguindo superar de algum jeito. A gente está criando uma casca muito grande e, como a gente cita durante a temporada regular inteira, as ausências daqueles roller players de confiança, elas fazem a diferença. E a chegada do Luke Kennard é um desses roller players que a gente não tinha e que agora passou a ter. A saída do Vicente, um jogador inconstante, que vivia machucado, de vez em quando matava suas bolinhas de três, mas acabei de falar, inconstante. E que não trazia nenhum tipo
de perigo para o adversário. O adversário simplesmente deixa ele livre, que ele ou mata, mas na maioria das vezes ele não vai matar a bola. E não matava. Já Kenar, apesar nos últimos jogos não estar com um aproveitamento de quando ele chegou, mas é um jogador que a gente sabe que dificilmente, com a bola que ele recebeu, livre, encaixadinho, ele não vai errar. Se fosse o Vicente, eu não sei. E ontem, se fosse o LeBron, eu também não sei. Se fosse o Luka, eu também não sei. Se fosse o Reeves, eu também não sei. Mas, sendo o Kenar, dava para saber que essa bola ia cair. E o LeBron concordou comigo também. O LeBron falou a mesma coisa. Quando me virei e vi quem estava com a bola na mão, simplesmente eu tinha certeza que a gente ia ganhar o jogo. E foi o que acabou acontecendo. E essa história da partida de ontem, que estava entalada na garganta do Lakers, essa espinha chamada Orlando Magic, ela vem de 3 semanas atrás, quando esse time estava perdendo por 106-105, aliás, 110-109, e o Luka tinha a bola na mão, se não me engano foi 23 ou 24 de fevereiro. O Luka tinha a bola na mão, poderia arremessar e resolveu passar a bola para o LeBron, que não esperava receber essa bola. Tomou um susto, não estava preparado para receber aquele passe e acabou arremessando desequilibrado e num arremesso meio que desesperado. E aí as coisas acabaram acontecendo. A gente perdeu aquele jogo e, para piorar a situação, né, o momento não era nada bom. Jogamos 8 partidas na sequência em casa e tínhamos ganho 4, mas tínhamos perdido 4. E vínhamos de uma sequência de 3 derrotas consecutivas. E isso daí, meu amigo, trouxe um mal-estar muito grande, provavelmente dentro do elenco e também para a gente que torce, que acompanha esse dia a dia do Lakers. Só que 3 semanas depois, né, depois da gente chegar a uma conclusão que o time estava perdido, totalmente desconectado, parecia problemas também de vestiário, parecia que os jogadores não estavam unidos. 3 semanas, quase 4 semanas depois, simplesmente tudo muda. O Luka, vocês estão vendo, uma média de 40 pontos por jogo. O Reeves voltou a jogar bem, tendo certeza que agora ele está na frente do LeBron. O LeBron agora aceita ser o terceiro jogador. E que terceiro jogador desse time. O Ayton, apesar de ontem não ter tido uma partida tão boa, mas repito, 3 jogos em 4 dias é um sacrifício muito grande. E qualquer um vai sentir. Smart também, defensivamente, nessas últimas partidas, muito bem. Então, o time acabou se encaixando. E quando um jogador vem do banco e tem condições de fazer o que faz, que é o Kenar, a gente pode ter certeza de que, do jeito que a água, né, a maré está a nosso favor, tudo vai acontecendo de boa. É a mesma coisa, você tem um grande jogador jovem e está arrebentando na divisão de base, e aí você vai colocar ele no time principal. Se o time principal estiver funcionando bem, o garoto vai entrar e a coisa vai acontecer. Agora, o time não está bem. Vai entrar um garoto e para tentar melhorar, não vai dar certo. O Kenar não é garoto, o Kenar já é um cara experiente. Mas independente dele ser garoto ou ser experiente, você depositar alguma responsabilidade do Kenar para poder resolver as coisas, você tendo Luka, LeBron e Reeves no time, é complicado. Mas quando a maré está a favor, a coisa flui. E fluiu por quê? Porque
Foi uma jogada de mestre montada pelo nosso professor Pardal, com todas as aspas. Já falei aqui para vocês que eu sempre, a gente aqui sempre tem essa motivação de colocar apelidos nos nossos jogadores, na nossa comissão técnica, mas nunca depreciando, sempre no termos da zoeira. E o professor Pardal ontem segurou os dois pedidos de tempos até o final e que foram fundamentais para a montagem da jogada. É claro, ele foi sensacional nesses dois pedidos de tempo, montando as jogadas, mas cometeu seus equívocos. A gente não poderia ter mantido o LaRavia tanto tempo em quadra. LaRavia é esforçado, é um jogador que é um leão quando entra em quadra, mas tem dia que não funciona. E ontem não estava funcionando. Errou tudo que tentou em relação ao ataque e cometeu 4 faltas em lances que talvez não tivesse a necessidade disso acontecer. E o time que teve um primeiro quarto espetacular, né, com o Luka acertando 10 de 15 arremessos, depois no segundo tempo esfriou completamente e o Luka só acertou 2 de 13 tentativas. E ainda tomou uma falta técnica que, a princípio, Dave McManaman disse que o Lakers vai recorrer. Por quê? Porque ontem, mais uma vez, a arbitragem, ela estava realmente interessada em acabar com essa sequência de vitórias do Lakers. Faltando os 2,6 segundos que sobraram para o Kenar matar essa bola de 3 e dar a vitória para o Los Angeles Lakers, gente, é inacreditável a arbitragem não ter dado falta em cima do LeBron, falta do Paolo Banchero, numa das primeiras jogadas, da primeira jogada de tentativa do Lakers para poder virar o jogo ou empatar o jogo. Deem uma olhada nesta foto. Marcos bate o fundo bola, ou lateral bola, já não me lembro mais. E o LeBron simplesmente, ele recebe ali dentro do garrafão e ele recebe, como a bola não foi tão alta, ele não consegue pegar e já jogar lá para dentro da cesta. Ele teve que receber no chão e aí ele sobe para arremessar. O Paolo Banchero vai em cima dele. E eu peguei o vídeo, mas se eu colocar o vídeo vai dar direito autoral, tá? Que a NBA é assim. Mas eu consegui pegar esse frame e tirar uma foto dessa imagem e é nítido os dois braços do Banchero dando tapa nos dois braços do LeBron. E a arbitragem simplesmente ignorou a falta. A arbitragem ignorou a falta. E ainda teve um lance anterior a esse, que o Banchero e o LeBron também disputaram a bola, e a arbitragem tentou achar um pelo em ovo de qualquer maneira. Ontem, a arbitragem estava a fim de fazer o Lakers perder. Mas, como diz o filósofo, que é do homem o bicho não come. E não vai comer assim. E LeBron, depois de ter tomado os tapas, ter recebido a falta e a arbitragem simplesmente ignorou, eis que o herói improvável resolve isso. Mas resolve por quê? Porque o JJ chama o tempo. LeBron puxa quase que 3 jogadores para ele e o Kenar fica simplesmente livre. E aí o Banchero tentou chegar, mas não deu tempo. Mas é um absurdo
o que a arbitragem vem fazendo, né? E depois vai ter alguns engraçadinhos dizendo que o Lakers é ajudado pela arbitragem. Está de sacanagem, né? Isso aí comprova muito o como ontem a arbitragem foi extremamente tendenciosa. O Kenar, que, como eu falei, nos últimos jogos estava um pouco abaixo da sua normalidade, ontem teve 4 bolas de 3 tentadas e acertou 3 delas, ou seja, 75% de aproveitamento, né? E nessa sequência de vitórias que o Lakers vem conseguindo, uma coisa, infelizmente, nos chama a atenção, e nos chama a atenção para uma questão problemática: lances livres. O Lakers desperdiça lances livres demais no jogo. Pessoal, não dá para a gente minimamente ter um time com Luka, LeBron e Reeves e simplesmente errar 10 lances livres. Isso faz diferença no jogo. Isso faz diferença no jogo. O jogo terminou apertadíssimo, 105-104. E nós desperdiçamos 10 lances livres e os caras só desperdiçaram 2. Inclusive, ontem, o Luka errou 3 deles, o Aiton errou 3 deles, e o Jackson Hayes, que tem que ficar de 7 da manhã às 7 da noite, pelo menos 12 horinhas, eu acho que é o suficiente, trabalhando essa munheca para poder matar lance livre. O Jackson Hayes ontem desperdiçou 4 lances livres. E eu até me preocupei no final do jogo, apesar de repente, a gente ter uma necessidade de rebote, mas tinha que tirar o Jackson Hayes e o Aiton do jogo. Porque os caras poderiam muito bem fazer falta em cima deles e ter a confiabilidade de que eles não iam matar os lances livres. E o Lakers precisava de pelo menos 2 pontos para levar para a prorrogação e 3 para a vitória. Ainda bem, obviamente, os caras não estiveram em quadra nesse momento decisivo, mas complicadíssimo o negócio. Complicadíssimo, né? Os lances livres trazem um problema que a gente tem que resolver. Não pode a gente desperdiçar, num jogo tão apertado assim, tantos lances livres. Não pode, que vai dar ruim, né? E, de novo, né, eu utilizei aí um termo um pouco mais pesadão, né? Há 2 jogos atrás, que o Lakers é FOD 3 pontinhos no clutch time. E eu não vou repeti-lo, obviamente, um vídeo neste horário, mas o Lakers continua desse jeito. Amigo, ou você abre uma vantagem confortável para não deixar esse time se recuperar, ou você vai perder a partida. O Lakers entrou no minuto final simplesmente 5 pontos atrás e terminou com 1 na frente. Ou você ganha antes, ou você vai perder o jogo. E assim ela continua. E tomara continue assim até o final da temporada. Não regular, mas temporada com playoff, com tudo. Porque realmente, para você ganhar desse time, trate de suar 1 litro certinho. 999, amigo, não vai dar certo. E destaques também para o quarto período aí para o Reeves, que explodiu. A ajuda do Reis, porque o Aiton realmente parecia bem fisicamente debilitado, né? E, obviamente, como eu falei, né, a falta dessa marcação individual, apenas com aquela marcação individual, sem dobra, sem trabalhar ali muito com a zona, que é algo que a gente estava fazendo, mas, de novo, não estou passando a mão na cabeça deles, mas a gente tem que ser crítico, mas também a gente tem que ser condescendente com a situação. Repito, foram 4 dias
3 jogos. E com viagem. Por quê? Porque a gente estava em Houston, em menos de 24 horas a gente já estava em Miami, e um dia de folga e no dia seguinte o Orlando Magic. Então, realmente, a resiliência física desse time tem limite, companheiro. E jogamos ontem e hoje, provavelmente, o time vai descansar, deve almoçar e deve pegar um voo para Detroit para enfrentar amanhã o Detroit Pistons. Uma batida absurda, mas que o Lakers está conseguindo todos esses jogos fora de casa, encavalar esse monte de vitórias e simplesmente deixando bem claro, né, o Charles Barkley, Shaquille O'Neal, estava aqui no Lollapalooza esses dias, né, ontem, anteontem, deixando bem claro que o Lakers é sim candidato ao título. Se vai ganhar é outra história, mas como eu costumo dizer, pessoal, aproveita o momento, curte o momento, porque, como eu disse, o Lakers não tem uma sequência de vitórias dessa desde o último título da bolha. Coincidência? Não sei. Mas está gostoso, está bonito de ver. E minha voz está indo para o saco. Hoje, daqui a pouco, vou dar um pulo na farmácia, vou comprar ali um xarope, alguma coisa para a garganta, porque está complicado, amigo. É muita vibração, é muita loucura com esse Lakers. E eu, sinceramente, estou muito animado para o que ainda vem pela frente. Pessoal, tivemos, além de tudo isso que aconteceu, recordes acontecendo. Recordes. LeBron, ontem, né, no jogo contra o Miami, empatou. E ontem, contra o Orlando, passa à frente simplesmente de Robert Parrish, o Homem de Ferro, da época lá no Boston Celtics. Parrish tinha 1.611 jogos disputados e o LeBron, mais um recorde, chega a 1.612 jogos. Se você for olhar quem dessas figurinhas aí entre os 10 primeiros ainda está na ativa, a resposta é ninguém. Simplesmente ninguém. Velho, você é sinistro. E a gente também vai levantar aqui uma lemezinha para o canalhão Kevin Durant, que ontem, com os seus 20 e poucos pontos, acabou ultrapassando simplesmente Michael Jordan e se torna o 5º maior pontuador da história da liga, com 32.293 pontos contra 32.292 do Jordan. E agora a mira é Kobe Bryant, mas, contudo, todavia, entretanto, são mais de 1.300 pontos de diferença, né? 1.350 aproximadamente para empatar e 1.351 para passar. Então, o seu Durant vai ter que fazer ainda muitos pontos para chegar no Kobe. Kobe, que é o 4º, Malone é o 3º com 36.928, Kareem com 38.387 é o 2º, e para pegar o LeBron, amigo, difícil, hein? 43.241 e contando, né? Porque o LeBron tá aí firme e forte para poder levar esse time, se Deus quiser, a mais um título. Eu acredito. Pessoal, com os resultados de ontem, e vamos colocar aqui a classificação atualizada. Deixa eu colocar aqui para a gente dar uma olhadinha. Compartilha a telinha. Bonitinha. Cadê? Tá aqui. Opa! Agora foi. Beleza, beleza, beleza. Então tá aí. Com os resultados de ontem, que eu não vou nem repassar aqui. O Oklahoma 56-15, os Spurs 53-18 e para os incrédulos, Lakers 46-25. O Houston 43-27, o Denver 43-28, Minnesota 43-28.
o Suns 39-32, o Clippers 35-36, o Blazers 35-36 e o Golden State desabando na tabela 33-38. E o resto a gente já sabe, né? É o resto. Do lado do leste, o Detroit liderando, aliás, Detroit que será o nosso adversário na próxima segunda-feira. O Boston é o segundo, o Knicks o terceiro, o Cavaliers o quarto, o Toronto Raptors é o quinto, o Hawks pula para a sexta posição, o Hawks que até outro dia era o 10º, era o 9º, e agora já está dentro dos 6 primeiros colocados, ou seja, já está fugindo do play-in. Filadélfia é o 7º, Orlando o 8º, o Miami o 9º e o Charlotte Hornets o 10º colocado. E o resto, a gente já sabe, é o resto. E se terminasse hoje a brincadeira, né? Vamos remover aqui e vamos colocar agora a pintura dos playoffs que se iniciam no dia 18 de abril e tá aí na tela para a gente dar uma olhada nos playoffs, né, na pintura dos playoffs. O Oklahoma enfrentaria o Clippers, né, se não tivesse play-in, obviamente. Os Spurs enfrentariam o Phoenix Suns. Lakers estaria desta vez pegando o Minnesota. Era o Denver, agora é o Minnesota, e o Houston se engalfinharia ali com o Denver. Do lado de lá, o Detroit pegaria o Orlando Magic, obviamente sem play-in. O Boston pegaria o Philadelphia e teríamos Knicks e Hawks, né, o Hawks que chega à sexta posição, e o Cavaliers enfrentando o Toronto Raptors, é o quarto e o quinto colocado. Então tá aí a pintura dos playoffs. Pessoal, não esqueçam de dar o like neste vídeo, nos ajudem e voltamos amanhã às 10h30 com um Abre o Jogo, né, e mais informações para às 21 horas abrirmos a nossa transmissão, ou 20 horas, eu já nem sei. Gente, é tanta raça de jogo. Eu vou conferir aqui, mas eu acho que é 8, hein? Eu acho que não é 9, não. Acho que é 8 horas Lakers e Detroit, hein? Deixa eu olhar aqui, mas eu tô desconfiado que é 8 horas, hein? Vamos ver. É isso mesmo, 8 da noite, Lakers e Detroit Pistons ao vivo por aqui. Obviamente teremos uma concorrência desleal, mas quem é Lakers pode até olhar as imagens do lado de lá, mas fica com o áudio daqui, né? Porque canal nenhum faz a cobertura que a gente faz do Los Angeles Lakers. Valeu, turma. Um ótimo domingo para todos. Fiquem com Deus. E amanhã tem mais. Aquele abraço. Fui. Valeu. E é Lakers em 5? Não, deixa isso para lá. Fui. Tchau, tchau.